O poder de uma oração. Até quando você não souber pelo que orar, peça ao Espírito Santo que direcione a forma como você vai falar com Deus. Uma certa vez, eu indo para Salvador, eu orando como eu sempre costumo orar, e eu tinha acabado de falar assim: Espírito Santo, me ensina a orar. Porque tem gente que acha que orar é uma coisa que todo mundo sabe. Na verdade, nós não sabemos falar com Deus, infelizmente. Por isso a importância de você pedir a direção do Espírito Santo para que você possa falar o que é coerente. Porque tem gente que fica orando, falando a mesma coisa. E a própria Bíblia fala que a gente não deve ficar falando com Deus usando vãs repetições, porque Deus já ouviu e sabe. Então você não precisa ficar pedindo a mesma coisa o dia todo. Então nessas minhas andanças, eu tinha acabado de orar assim: Senhor, não, Espírito Santo, ensina-me a orar. Quando eu acabei de falar, orando, aí o Espírito Santo me conduziu a falar assim: me revela quem são os meus inimigos. Gente, eu orei dessa forma. Quando eu acabei de orar, terminei a oração orando outras coisas, o Espírito Santo falou assim para mim: liga para a empresa. E aí eu liguei para a empresa. Liguei, aí a minha funcionária na época atendeu, aí falou: e aí, nega, como é que tá? Eu perguntei como é que estavam as coisas, porque isso era se eu não me engano, uma segunda-feira, não, era uma terça-feira. E na segunda-feira eu acho que eu não tinha ido na empresa, acho que eu estava viajando, eu estava em algum curso, eu não me recordo. E aí me deu vontade de perguntar. Na verdade, o Espírito Santo me conduziu a perguntar: e aí, fulana, como é que estão as coisas aí? E geralmente eu nem sou de fazer essa pergunta, né? Mas nesse dia, depois da oração, acabei fazendo. Aí ela falou: alô, tá mais ou menos. Eu falei: o que é que tá acontecendo? Ela disse: não, depois daquela reunião que tu fez no sábado passado, fulana tá sem falar com cicrana. Duas colegas de trabalho, mas na verdade uma tava sem falar com a outra. Porque, gente, nas minhas reuniões de trabalho, ainda mais que eu trabalho só com mulheres, então vocês imaginam, né? Então no meu espaço de trabalho, isso é uma coisa que eu não tolero, é sujeira debaixo do tapete e fofoca e disse-me-disse. E também não tolero esse negócio de funcionário ficar um sem falar com o outro. E aí, gente, eu falei, aí ela falou assim, aí eu falei assim: é sério, ela tá sem falar? Ela disse: depois da reunião, que tudo ficou esclarecido, a gente pensou que ia ficar tudo bem. Infelizmente, fulana tá sem falar com cicrana. Aí eu disse: tá certo. Peguei, desliguei o telefone, ela me explicou a situação toda, passei uma mensagem de texto para a que estava sem se falar. Numa boa: fulano, olhe bem, depois da reunião, a gente faz uma reunião para botar tudo às claras, tal. Isso é um ambiente de trabalho, a gente precisa estar bem. O astral da empresa precisa ficar bem. Eu prezo muito pelo equilíbrio, né, pela boa convivência. Então analise direitinho, porque assim eu não vou admitir esse tipo de situação dentro da empresa. Isso nunca aconteceu e não poderá prosseguir dessa forma. Aí a menina soltou várias pedradas, me passou áudio misturado com mensagem, porque não sei o que aquilo outro, blá blá blá, caixinha de fósforo. Eu, na paz de Deus, eu falei: fulano, é o seguinte, se você não está se sentindo bem, ainda está se sentindo um pouco confusa, atribulada, não tem problema, eu vou fazer o seguinte: vá para casa, pensar, relaxar um pouquinho, e na hora que você achar que deve voltar a falar com sua colega de trabalho, você volta para trabalhar. Mas infelizmente eu não vou poder admitir que essa situação na minha empresa permaneça dessa forma. Quando eu acabei de falar isso com essa moça, ela se voltou contra a outra colega, que nem sabia que eu tinha ligado para a empresa nem nada, e aí fez um parnavoê.
Luciana acabou de me demitir por sua causa, porque você é isso, isso e aquilo. Ou seja, essa moça que estava sem falar foi para cima da colega de trabalho, quase bateu, gritou, falou alto, pegou as coisas, foi embora, mentiu inclusive com o meu nome, que eu não tinha demitido ela, né? E, gente, essa moça que estava sem falar com as colegas, a máscara dela caiu de uma forma, porque assim a gente estava com a imagem, ela conseguiu enganar todo mundo dentro da empresa. Ela falava de mal umas com as outras, ela não se incluía em nada. E depois desse dia, como ela não estava presente, foi se fazer a averiguação dos fatos. Quando nós demos por si, todas nós juntas, né? A menina tinha feito escarcéu, estava falando mal de todo mundo, com todo mundo, e só que ela tinha uma aparência de tão coerente, tão justa, que assim, ninguém nunca chegou para conferir nada umas com as outras, sabe? Porque como eu falei com vocês, na minha empresa eu não gosto de fofoca, não gosto de disse-me-disse. Então, como ela também tinha uma conduta aparentemente bacana dentro da empresa, fazia as coisas certinho, né? Dentro da empresa ela cumpria o que a empresa pedia. Depois desse estardalhaço, depois dessa oração, o inimigo foi revelado. E aí essa moça botou para fora tudo que estava entalado, entendeu? Inclusive a gente acabou descobrindo coisas que a gente nem imaginava. E resultado, eu tive que... Como ela usou o meu nome, né, para se demitir, eu prossegui inclusive com a demissão. Na verdade, ela se demitiu, na verdade, e disse na empresa que fui eu que tinha desligado, porque ela ficou envergonhada com a situação. Ela preferiu não continuar da empresa do que voltar a falar com a colega, o orgulho, né? Então, a oração, gente, tem um poder que tem gente que não consegue nem imaginar. Às vezes você ora ou você pensa uma coisa de forma despretensiosa. Pensa que não, ela acontece. Ela acontece, e quando acontece você fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então assim, gente, quando não souber o que orar, lembre sempre assim, toda vez que você vai orar, você sente inclusive vontade de orar por alguém, ore, tá? Se você sentir algum incômodo, então não sabe, quer falar com Deus, mas não sabe nem o que falar, ou então já orou tanto que aí esgotou o que tinha que orar, o que tinha que falar com Deus, e aí você pede ao Espírito Santo para que ele conduza. E aí ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, vai botar as palavras na sua boca. Não precisa você ser o paladino da sabedoria e da moralidade para falar com Deus, porque Deus conhece o teu coração. Não adianta você ter uma oratória extraordinária, usar todos os versículos da Bíblia, saber tudo de cor e salteado, como dizia meu pai, e ter um coração impuro. O que Deus olha é sempre o coração. Então faça uma oração de forma genuína, e aquilo que o Espírito Santo conduzir no momento da oração, fale. Pode ser uma coisa boba, tipo: Senhor, faz crescer a grama do vizinho que está seca. Senhor, essa obra, essa construção desse vizinho que está parado aqui, eu não sei o que é que está acontecendo, se o dinheiro acabou, se separou, não sei o que é que está acontecendo, mas olha, Senhor, prospera, abençoa, multiplica, que essa obra, termine rápido, conforme tua vontade. Então, sempre com a vontade de Deus. Então, gente, é incrível a oração. Eu não entendo como é que tem pessoas que às vezes passam semanas, dias e não fazem uma oração. E eu sei também que tem aquelas que acham que não sabem orar e aí só faz um tipo de reza, o Pai Nosso, a tal da Ave Maria, Tem gente que vai rezar o texto, e isso também é oração, tá? É como eu acabei de falar. Deus conhece o nosso coração.
Deus conhece o coração. Então não importa, tá, o que você vai falar, mas o que Deus colocar no teu coração, fale, tá certo? Porque quando o Espírito Santo te desperta para você orar por alguém ou por alguma coisa, é porque é necessário, e Deus só age baseado no livre-arbítrio. Você precisa pedir para que Ele possa te conduzir. Para vocês terem ideia, uma vez eu estava com 14 anos. 14 anos. E no meio da madrugada o sono acabou e me deu vontade. Deus tocou no meu coração para que eu orasse por um vizinho. E ele estava em viagem. Só que isso era de madrugada. Levantei, ajoelhei, fui orar. Senhor, protege, livra, guarda de todo o mal. Passou-se os dias, esse rapaz demorou assim dias para poder voltar. E quando ele voltou, eu lembro que ele falou, Luto não sabe, eu quase morri nessa viagem. Tal dia assim, tal horário de madrugada, eu ia bater de frente com a carreta. Ele tinha uns 20 anos, eu era adolescente. Eu disse, sério? Ele disse, é. Quando eu vi, eu estava em cima. Foi coisa de Deus assim. Aí eu falei, rapaz, nesse mesmo dia, Deus me incomodou para orar por você. Ele disse, sério, Luciano? Eu disse, sério. Eu levantei, orei para Deus te proteger e te guardar. Deus me incomodou para orar por você. Gente, olha que coisa linda. Ele ficou impressionado com aquilo. Primeiro porque ele sentiu que foi um livramento de Deus. Ele disse que viu a morte de perto e ele estava dirigindo o carro e tinha mais pessoas dentro do carro. O tempo passou. Esse amigo, esse vizinho, ele se converteu, casou, se converteu. E até hoje, quando ele me vê, ele fala, Lu, eu nunca vou esquecer que você orou por mim. Porque eu vi que e ele é cristão hoje, para honra e glória do Senhor. Ele falou, porque eu sei que naquele dia foi por conta da sua oração que Deus me livrou da morte. Gente, estou falando aqui, estou me arrepiando toda. A sua oração pode ser a salvação e o livramento de morte de alguém. Então, não negligencie quando Deus colocar no teu coração para orar, às vezes por um país, por uma cidade, por um estado. Orar por um artista famoso, orar por um cantor, tá? Porque você acha, às vezes a gente acha que uma celebridade não precisa de oração, né? Porque você acha que já tem tudo, né? Porque acha que o dinheiro é tudo, né? Que a pessoa tem fama e sucesso, ela já tem tudo. Não. Se Deus botar no teu coração para você orar por alguém, sabe? Por um animal, por uma planta, não importa. Ore, só faça o que Deus está mandando você fazer. Faz, obedece que depois você vai ter a confirmação. Eu já passei por diversas situações assim, de Deus inclusive me conduzir para fazer um jejum por uma pessoa, tá? E dias depois essa pessoa ter uma resposta, ter uma clareza mental, estava sendo direcionada a uma mesmice, a escolhas que não estavam saudáveis para ela, e depois desse jejum a pessoa começou a tomar uma decisão totalmente contrária. Então jejue, ore pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pelos seus parentes, aderentes, não importa. Pelo vizinho que às vezes está incomodando você, não importa. Ore porque Deus responde toda a oração, tá bom? Que Deus abençoe o teu dia, te dê um dia recheado de paz, de amor, tranquilidade, prosperidade, e não esqueça de orar. A oração tem poder, e muito poder. Beijo grande.